bem-vindos ao podcast Bless. Olha só, gente, convidado de hoje, eu sou fã. Bom, não posso falar desde quando eu sou fã, porque senão eu vou entregar a minha idade. Mas ele é pastor, ele é produtor, ele é cantor, ele é mentor também, gente. Eu tô aqui com quem? Com Deio Tambasco. Oi, gente, tudo bom? Denise, como é que tá? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Amém. Vamos começar com louvor? Bora. Final. Meu Senhor. Ai, que linda. Deixa eu gravar essa música, Délio. Meu Senhor. Você é o autor dela? Eu sou. Ah, não. Gente, então tá bom. Vou conversar com o meu chefe. Tá bom. Da gravadora. E eu vou conversar com o meu chefe. Ah, então não, tá igual bom. o Brother Simeon. É. Eu chamei o brother e falei, deixa eu produzir uma música. Vou perguntar pro meu patrão. Pai, posso gravar? Aí ele vem pra mim, pode, Deio. Ok, mas eu vou orar tanto que você não vai conseguir dormir essa noite. Você vai ter que ligar e falar, Denise, pode gravar. Boa. Ah, eu vou orar. Pode, Deio, pode. muito feliz de te receber aqui. Bom, eu queria começar falando sobre a sua trajetória, né? A gente se conhece há um tempão, né? Na verdade, eu conheço você, né? Há um tempão. E a gente veio se conhecer já não faz tanto tempo assim. Mas já faz uns anos, eu acho que uns 5, 6 anos, né? Faz. Por aí. Exatamente. Mas aí eu sei um pouco da sua história na MK. Conta um pouquinho aí. Você chegou a frequentar uma igreja em Arujá ou não? Ah, sim. A gravidade zero. Okay. Sim. Na verdade, a gravidade zero foi um período muito difícil na minha vida. Sabe? Porque eles nunca deixaram eu cantar. Eu fiquei entendi. 2 anos lá. Eu lavei todos os banheiros do prédio. Mas é bom isso. E nunca cantei. Aí Deus falou assim, eu falei, ai Senhor, meu sonho era cantar lá, sabe? E Deus falou assim, você vai embora e você não vai cantar. Você começou pelo lugar certo. Pelos banheiros. Teve um dia que uma época eu comecei a visitar a Renascer Guarulhos. E eu ia lá nos cultos, eu tava com a barba desse tamanho aqui. Eu sentava no último banco. E eu corria pro banheiro e lavava os banheiros, de graça. Ia. E até o bispo Vlad conta, ele fala assim, poxa vida, eu vi ele contando um dia, o Deio entrou na igreja e sentou no último banco. Quem é aquele cara? Será que é um morador de rua, um hippie, um ladrão? O que é? Ele ficou apreensivo. Aí vieram no ouvido dele, é o Deio. Nossa, o Deio tá com essa cara, né? Aí vem outro domingo, eu vou lá, sento no último banco, de repente eu começo a levantar e ir pro banheiro. Aí ele fala, o Deio tá usando droga no banheiro. Aí ele manda os músicos atrás de mim. Quando os caras voltam, bispo, o Deio tá lavando banheiro. Aí começou todo mundo a limpar banheiro comigo. Então é assim, a gente começa assim. Nossa, que bênção. É isso. Que bênção. Se você tem que abrir uma franquia daquele delivery lá do palhaço, você tem que fazer tudo. Você fala, mas eu sou o Bambambam, eu estou comprando a franquia, eu estou botando dinheiro aqui. Não, você tem que aprender a fazer o lanche, a vender e limpar o banheiro e a latrina e esvaziar o lixo, porque você vai ser o dono disso aqui. Você tem que saber como funciona. Olha só. Então, para Deus colocar a gente e confiar o ministério na nossa mão, a gente tem que saber tudo sobre o ministério. E o ministério começa aqui. Servindo e lavando os pés. É verdade. Que Jesus falou para Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. É verdade. Isso é muito forte. E era isso que eu tinha no coração naquela época. Por isso que eu tinha saído da Renascer, 5 anos depois, eu fui visitar, comecei a ir. Eu comecei em 91, quando eu saí do quartel. Comecei a trajetória da música gospel, né? Na Renascer. Tinha saído do exército e depois voltei para a igreja. Nossa, prestou exército? Fiz. Assim, tudo? Fiz 1 ano de exército. 1 ano? Fui o último baixa, aquele bagunceiro, né? Primeiro você se comporta. Gente, olha só que legal. Você se comporta porque se você tiver uma penalidade, você pode ser o cara que vai ficar para a última baixa. Então 3 baixas, uma em outubro, uma em janeiro e uma em final de fevereiro. E o que é dizer baixa, assim? A baixa é quando você sai. Então você entra no quartel, fica 1 ano e depois, se você se comportar, você sai logo.
se você não se comportar, você vai ficando pro fim, vai ficando pro fim. E você ficou pro fim? Eu fiquei pro fim. Por quê? Primeiro a gente se comporta até que alguém cisme com você e acha que você tem uma poeira no sapato e fala, vai te castigar. Aí eu fiquei preso por eu estar com um coturno sujo. Aí eu falei, se por causa do coturno eu perdi a esperança. Falei, agora eu vou ficar também, bagunçar. Aí bagunçava, eu e meus amigos. Então é isso, né? Depois do quartel, fizeram um teste. Mas assim, você já aceitou Jesus? Já servia? Ou não? Não. Você conheceu a Cristo assim na Renascer? Então, sou de família cristã. Ah, de família Meus pais cristã. são pastores, minha mãe faleceu. Ah, então desde criança. 17, mas desde criança. A igreja... Seu pai pastoreava qual igreja? Igreja Batista Renovada de Vila Penteado. Olha. Eu era dessa igreja também. Depois que eu saí da Renascer em 2012, eu voltei para essa igreja, porque a igreja nasceu em casa. Legal. Houve a conhecida renovação lá, e aí a gente... A reforma. E meu pai saiu da igreja, a gente começou a fazer uns cultos em casa. Uhum. E aí esses cultos foram se transformando numa igreja. Hoje conhecemos como célula, né? Como é o nome do seu pai? Pastor Silas. Pastor Silas. Hoje ele fez a primeira live dele. Ai, que lindo! Ele deixou a presidência da igreja e foi morar em Bofete, no interior de São Paulo. Aí começou no ambiente bonito lá. Eu vou curtir, vou seguir lá, vou ver. Sim. E depois eu entrei para Renascer, passei num teste de guitarrista para entrar numa banda chamada Trode. Lembro. Senhor, excelente és pra mim. Já ouviu? Já. Senhor, meu coração te admirar. Gosto do seu jeito de agir e do modo como tu operas em mim. Eu sei o refrão, vai. Grandes coisas. Sabe o refrão? Senhor, Senhor, tuas misericórdias não têm fim. Senhor, só o teu perdão me traz alegria. Gosto do seu jeito de agir e do modo como tu operas em mim. Grandes coisas, Senhor. Eu cantarei ao meu Senhor um cântico, porque Ele é bom e me tem feito bem. E aí vai. Você lindo, falou que sabia lindo. O refrão, foi continuando até o refrão. Aí você não é. Obrigado, hein? Eu tive um apagão. Verdade. Mas esse Rod Meyer, eu gosto muito do som dele, porque ele lembra James Taylor. Eu sou apaixonado por James Taylor. Sério? Sempre. Chegou em casa, Alexa, James Taylor. Tocando James Taylor, toda. Nossa, só falta ela falar de novo. Eu não me dei bem com a Alexa. Legais. Não me dei. A gente brigou muito. Falei, você tem o demônio, Alexa. Cala a boca. Daqui a pouco ela vai falar, tem outras coisas. Eu falava assim, Alexa, você quer aceitar Jesus? Ela não responde. A tua ela tá desviada. Tá desviada. Ai, daí então, continua me dizendo. Aí você foi pra Renascer, né? Toquei com o Rod Meyer durante 2 anos na banda Trode. Depois ele saiu da banda e deixou a gente, né? Como é que eu fico? Trode sem Rod Meyer. Aí 1 ano depois o brother me encontrou no Copan. A gente tinha acabado de cantar lá. E aí ele me chamou. Época do Copan, que massa. Eu toquei meio-dia lá há anos. No culto do meio-dia. Maravilhoso. Muito bom. E aí ele me chamou para entrar no Cats Barnett e eu fui, né? Aí começou realmente a profissão músico, né? Que eu comecei a viver disso mesmo. Até então a gente tocava apenas por amor. Meninão, moleque, eu saía com Trode para cantar.
voltava, deixavam a gente na porta da Renascer, eu e o Robinho. Passava a noite na porta da igreja até passar o primeiro ônibus. No amor. A gente também ia pro Copan e não dava pra voltar. A gente queria que... Ficava lá. Não tinha ônibus pra voltar, né? A gente ficava lá. Aí veio o Brother, aí começou realmente, a gente começou a viajar bastante com o Cats Barneia. É a banda que representa o movimento gospel. Paulinho Macuco, né? Na época que eu entrei primeiro, eu já cheguei a tocar numa formação Você viu como que é o nome do meu produtor aqui, o Johnny? Johnny! Você ouviu muito essa música, né? Eu sei que, então, a melhor formação do Cats, na minha opinião, é modesta opinião, velho. Foi comigo na guitarra, o Brother no vocal, o Jadão. Jadão. De boa memória. Meu amigão, assim, um cara que cuidou muito de mim. E o Giovanni no teclado. Jadão no baixo, né? Eu sei que a gente gravou Armagedon, que foi o melhor CD do Cats. Por mais que você ouça músicas antigas e veja que de repente não tinha tanto recurso. Hoje eu gravo um CD dentro do meu quarto, na minha cama. Verdade. Eu gravo um CD, você ouve e você fala, isso foi produzido aonde? Na NASA. É recurso, é tecnologia que a gente tem e a mão também. Verdade. Porque junto com tecnologia a gente tem que aprender a mexer com ela. Então você vai... A gente estava brincando com um site aí que agora está na moda, tudo se resolve lá. Né? Qual? Não pode falar? Não sei se pode falar ou não, mas é um site de inteligência artificial. Você coloca um negócio lá, o negócio te ensina a vender. Gente. Daqui a pouco te ensina a pregar também. Meu Deus, eu preciso conhecer esse site. E então, hoje está nesse nível, né? Hoje você grava um CD, eu estava vendo um rapaz pega o celular, fala no celular, depois leva o áudio para um site e o site reformula a voz e silencia o ambiente. Parece que você está num microfone caro. E você põe lá, edita e pronto. Hoje em dia está assim. Se você grava um disco no notebook, você faz um podcast no celular. Com qualidade. Nossa. Você entendeu? Então tá assim, a tecnologia avançou muito, né? Avançou muito. Eu já produzi disco quando eu saí da Renascer em 2012. Aí em 2014 eu gravei um outro CD. Coincidentemente o apóstolo Estevão me ligou. Mandou uma mensagem só para dizer que estava me acompanhando de longe e que estava muito feliz com o que ele estava vendo. Eu falei, que bom, apóstolo. Aí eu falei para contar a novidade. Estou gravando um CD, depois eu te mando. E ele pegou e falou assim, que eu cuidava do estúdio da Renascer antes. E ele falou, usa o estúdio, faz o que você quiser. Olha eu já tinha feito grande parte do CD. Agradeci ele. Mas aí eu cheguei no estúdio para gravar a bateria, o violão e a voz. Todo o resto, guitarras, tudo. Não precisei usar amplificadores, coisas caras. Hoje em dia, tudo dentro do computador. E eu quero saber o desafio, quem me fala, essa guitarra foi gravada dentro do computador. Hoje está assim. Muito legal, né? É muito, muito. Bom, eu ainda peguei a época do Fabinho. Eu gravei meu primeiro CD lá no quarto do Fabinho. Ele não tinha um estúdio ainda. Eu lembro que ele colocava passava muito carro na rua, ele me fechava nos colchão, assim, ó. E muito bom, né, ter essa experiência. Só que é algo que não volta mais, né? Porque hoje... Hoje você tem assim, ó. Antigamente você botava os colchões, né? Hoje você tem uma coisa que não sei por que não descobriram antes, chama Reflection Filter. É um ferro que cerca o microfone. Gente! Com uma espuma dessas de espuma de estúdio. E aqui. Fica a dica, viu, gente? Olha só. Fica a dica. Tomar cuidado para não bater aqui. Você estava falando do apóstolo Estevão, já segue o convite aí, apóstolo Estevão Hernandes. Boa. Você está convidado aqui para o nosso podcast. Boa. Aí eu fui e gravei o CD, né, com a permissão dele, usei o estúdio e tudo. Mas produzi muito lá dentro, né? Renascer Praise, né? Renascer Praise eu fiz muita coprodução. Muita edição, que são etapas da produção musical. Quem produzia Renascer Praise lá? Antes era o Esdras Galo, saxofonista. Sim, não era, o Dudu não tem nada a ver. O Dudu, ele cuidou, ele gerenciou o estúdio da Renascer. Mas quem produzia os discos do Praise era
justamente o Esdras. O Esdras. E junto com a Bispo Sônia. Tudo passando pelo crivo dela. E o Dudu, ele produzia os artistas da Gospel Records. Depois ele saiu e montou o dele. Quando ele saiu e montou o dele, eu fiquei cuidando do estúdio até... Depois eu acabei saindo final de 2012. E até lá, até então, eu já tinha produzido um DVD que o apóstolo Estevão me convidou para fazer, que era como se fosse um Katz Barnea 2.0. Até a gente trouxe o brother da Alemanha para fazer uma participação. Olha, que legal. Chama Inesquecível a banda. Se procurar aí, você vai encontrar Inesquecível. Aí o apóstolo tá cantando também. O apóstolo? Cantou, eu tratei a voz dele e tudo. Que legal. Ficou massa, ficou muito bom. Que CD bom. de rock. Aliás, o Katz Barnea é dele. As músicas são todas dele. São, dele e do brother. Algumas só dele, algumas só do brother, né? E... Então continuamos fazendo aquelas mesmas músicas. Entendi. Numa roupagem ainda um pouco mais pesada ainda, que eu já estava mais violento na época. Ele me chamou, vamos lá. Vamos lá. Se fosse hoje ia ficar mais pesado ainda. Já penso naquelas mesmas músicas de uma outra forma. Uma vez eu tentei baixar a afinação no Katz com o Macuco. O Macuco não... Esses caras da velha guarda não aguentam o pesado, né? É costume cantar daquele jeito. Eu baixei meio tonzinho, ele já estranhou. Não tá legal isso, não tá... Tava muito legal. Mas é questão do costume para cantar. O brother eu acho que é a mesma coisa. Não gostaria também, não. Não tive essa experiência com ele. Nossa, uma vez eu fui no show do Katz Barnea, ele subiu na grade, em volta. Eu lembro desse dia. Nossa. Ele pendurou na grade, o Macuco, né? O Paulinho Macuco, eu tava lá. E tal. Aí depois ele pegou um vaso, não sei o que deu nele, ele ia atacar o vaso no público. Eu vi. Aí o Estevão, né? Ele olhou assim, que foi? Não! Tá bom, pôs o vaso ali e continuou cantando. Meu, ele tava Surtou, elétrico, né? Deu um piripaque ali, não sei o que aconteceu, não. Se não tivesse gritado... Não, e ele correu muito risco, porque ele assim, subiu na grade do show, né? Não tem aquelas... Ali passa corrente elétrica, gente. Então, gente, todo mundo parou de dançar. Parou de dançar, parou de curtir a música. Ficou tipo Homem-Aranha, assim, né? Mas se não fosse crente, eu ia falar que baixou o Ed Vedder, né? Porque o Ed Vedder, o cara do... como chama a banda do Ed Vedder? Esqueci. Não, esqueceu. Deu branco também. Ele pendurava nos shows. E passava, sabe aquele spot de luz, né? Ele subia num e ia até o outro e descia. Mas eu acho espetacular. Eu gosto, assim. Coragem, né? Eu tenho medo de altura, assim. Não é pra mim, não. Não. Pearl Jam. Pearl Jam. É o Ed Vedder. Ai, que chique. Sim, ele era doidão também. Aí vai ficando velho, né? Pois Agora ele gravou um CD com o ukulele na mão, inteirinho. Não, hoje eu lembro assim da época da nossa juventude, né? Agora, meu marido, ele curtia tipo um som, tinha um cabelão assim, ia no seu show, ia no show do Katz Barnea e balançava a cabeça, era o bate-cabeça, né? Lembra que tinha o pessoal dançando, tudo. Hoje já não tá mais, né? Agora tá com a barba branca, o Deto com a barba branca. Hoje é worship. Worship, pois é. Eu lembro de um projeto que eu lancei logo que eu saí da Renascer. Eu chamei de folk. Eu gostava muito de uma banda chamada Mumford & Sons. É uma banda de folk americana. E eles tocavam com o rabecão, o bumbo no pé. Assim. Barlongel não. Não. Não tem nada a ver. Não. E tem uma gospel que chama All Sons and Brother. Mas a que eu gostava era Mumford & Sons. E eles faziam essa coisa... Nossa, que legal. Então, depois você ouve lá Barlongel, é esse estilo aí. Nesse estilo? Aí eu falei, vou fazer um projeto folk. Chamei de folk, né? Nada autêntico o nome, né? Pois o nome do estilo musical. Folk. Projeto folk. Mas eu nunca viajei tanto na minha vida. Sério? Era eu e 2 violões. Eu tenho um violão folk. Ele não tem esse buraco. Não aqui, tem. Né? E ele não tem esse buraco no meio, né? São 2. Tá. O teu deve ser Ovation, talvez? Ixi, eu não sei. Trouxe da China na mala. Meu Deus. Que legal. Mas aí foi do folk entrou worship.
Então eu tava lá com folk e tal. Inclusive o Mauro me ensinou muitas coisas de loop, que ele tinha o Mauro Loop Session, e ele começou a me ensinar, a passar equipamento pra mim, deu uma mesinha pra mim e tal, me ajudou muito o Mauro. Ninguém sabe, mas ele tava por trás do meu projeto folk ali, me dando muitas dicas. Então, por isso que deu muito certo, né? Aí entrou o worship, né? Entrou lá Bethel Church, Hillsong, e aí Elevation começou. E o Brasil começou a absorver essas músicas. Veio a Ana Nóbrega com Oceans, né? Eu acho que foi o que mais marcou, assim, o Oceans. Ela que fez a primeira versão, foi. Hoje é febre, né? Hoje é. Hoje existe a indústria da versão. A Ana Nóbrega vai vir aqui no podcast também. Ela que canta aquela música, Que Amor é Esse? Não. Ela trouxe o Oceans, mas assim... Unidas a paz que excede. Não é Epídio, né? Que é Luma Epídio. Luma Epídio. Mas também é legal. Luma, segue o convite pra você, viu? Eu vou marcar toda essa galera aqui, gente. Vou colocar o arroba deles. Vai ter um monte de insights. Pois é. Aí sim. E depois disso você foi pra Renascer e passou o período lá. Eu lembro. Aí voltando de novo lá pra 91... Entrei para Renascer, aos pouquinhos eu fui entrando no Renascer Praise, porque eu não tinha o nível musical para tocar no Renascer Praise. Naquela época era Ney e Esdras, eles eram jazzistas, né? Que gostavam da improvisação e tal, e eu era roqueiro. Me dei bem no Cats Barneia, não me dei bem no Renascer Praise. Mas fui entrando, e foi ótimo para mim, porque eu me tornei um cara eclético. Toco, como diria o outro, epilético, né? Você sabe, né? Eclético. Me tornei muito eclético. E aí eu toco de tudo, por causa da Bispa Sônia. De repente a gente está fazendo Sobre as Águas, que é um rock pesadão, e de repente vai um frevo. Então era isso que temos. Deus me deu uma música, e é frevo. E aí, vai tocar ou não vai? Vou, claro que vou. Frevo é aquele da sombrinha, não é? Da sombrinha, E foi bom pra mim, porque se hoje eu me tornei um músico que posso gravar qualquer estilo musical, é por causa dela. E ela tem uma e é tão lindo Gratidão, sabia? Bispa Sônia, olha só que lindo. Ela me ensinou a tocar guitarra. Sério? Porque ela falava pra mim, vai lá no agudinho. Eu falei, ela não sabe o que é isso. Mas ela fala, vai lá no agudinho. E um dia eu ouvi uma entrevista do Carlos Santana. Carlos Santana fala assim, alguém falou, como é que você toca assim? E todo mundo apaixona pelo teu solo. Eu toco para as mulheres. Ele toca para as mulheres e ele toca no agudinho. E a Bispa Sônia me pediu agudinho. Então é um som que agrada. Não mulheres, a todo mundo. Gente! Porque a guitarra chora. Vai chorar essa guitarra. Ela fazia isso aí. E aí eu fui aprendendo e desenvolvendo. Nossa, que situação. Mickey, depois você edita e coloca eu fazendo... Nossa, vai ficar show. E tanto que o ápice de qualquer solo meu é quando eu vou pro agudinho. Ou improvisando, ou gravado. É sempre quando eu tô aqui gritando. E não é sobre muitas notas, é sobre aquela única que vai e toca na alma. Que vai, sabe? né? É isso. Vai no profundo. Você vê, uma pessoa que não toca, mas que tá Michael Jackson era assim. Ele não tocava, mas ele sabia o que ele queria. Você assistir aquele This Is It dele, você vai ver. Né? É muito legal. Existe. O dom mesmo no secular, dá pra ver quem tem o dom mesmo, né? Não comparando Bispa Sônia com o Michael Jackson. Sim. Não comparo ninguém com o Michael Jackson, né? Mas é sobre não conhecer e de repente você saber o que você quer. Deio, deixa eu te perguntar. Você tava no dia que o teto desabou na Renascer. Me conta um pouquinho desse dia. Eu era culto das 5 que eu ia tocar. E quando eu entrei lá, acabou das 3. Fui pro palco, coloquei minha guitarra e o baterista me chamou a atenção. Não sei se ele fez uma virada, alguma coisa. Aí eu olhei pra ele, aí eu ouvi um pão no teto, né? Quando eu olhei, tava desmanchando o teto e a minha reação foi pular pro canto, assim. Eu lembro que eu peguei um cantor chamado Dak, e eu puxei ele. Tem um golpe no judô que chama
coxi. Você usa a cintura para derrubar a pessoa, para dar um ipom. E eu dei um coxi nele e carreguei ele comigo pro canto. E aí tudo caiu assim em volta da gente, né? Nossa. Feriu bastante gente. Mas a gente não teve um arranhão. Então foi uma experiência muito, muito forte. Fiquei meio traumatizado um tempo, claustrofobia. Sério? Não podia entrar no shopping, eu ia pelos cantos, sabe? Na igreja eu ficava perto sempre da porta de emergência. Nossa. Então, aí aos poucos foi perdendo. Mas assim, foi algo que todo mundo se comoveu, né? Todas as igrejas oraram, né? Pra que, né, todo mundo ficasse bem, enfim. Mas graças a Deus, deu tudo certo, né? A gente orou bastante também por esse dia. E as pessoas corriam ou não? Elas só... Eu lembro assim, ó, que quando caiu tudo eu perguntei, tem saída? Porque tinha saída pra cima. Eu tava de lente. Então eu fiquei com os olhos fechados perguntando se tinha saída. E tem, né? Aí quando eu olhei atrás de mim tava tudo um campo vasto assim. Tipo vasto, já tinha... Nossa. E aí o que acontece? Mas você correu e abaixou? A sensação que você tem quando você percebe que você está vivo é de ajudar quem está precisando. Então eu já corri, tinha uma menina que estava presa e a gente foi tentar levantar a viga, até machuquei as costas, porque não dava. Precisou de muita gente para levantar aquilo e tirar lá dali, sabe? Mas depois os bombeiros já puxaram a gente para fora e aí já era. Para buscar minha guitarra, um amigo me pendurou um distintivo assim. E eu entrei, até é engraçado que pensavam que eu era da polícia, né? Ah, é? Aí eu deixei pensar, né? Todo mundo ficou, sei lá, 1 ano pensando que eu era da polícia. Porque me viram entrar lá para pegar minha guitarra, eu todo lá. Com distintivo, entrei, peguei minha guitarra e fui embora. Devolvi o baralho. Ai, meu Deus. As coisas não podem ficar falando. Mas passou 10 anos já. Já não dá mais nada, não. Eu tô perguntando porque eu assisti agora o seriado da Kiss, né? Ah, sim, sim. Nossa, eu fiquei mal, sabia? Você acredita que eu assisti... Olha, percebi que eu tô liberto. Eu assisti o capítulo 1 e o 2. O 2 é o do acidente, né? E eu tô no 3. Ou seja, eu não lembrei em momento algum do acidente de 2010. Nossa, que bom. Então tá curado. Foi curado. É verdade, é bom. Então tem coisa que você precisa pra testificar, que fala? Testificar. Que você tá bem, né? Então eu não lembrei, não foi gatilho pra mim. Ah, então já tá tudo bem. Tenho 1000 gatilhos, mas esse que foi embora. Tá certo. Por falar em gatilho, em 2014 eu comecei a me formar como coach. Tava muito em alta e tal. Eu falei, gente, será que na música, será que é legal isso aí? E eu fui fazer um curso maravilhoso. Eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar as pessoas. Que é você tem, né, os cursos de mentoria, né? Depois disso eu desenvolvi alguns meus, né? Então eu fiz 4 cursos e na área do business, music, na área de pessoal, emocional, de pessoa, coaching de vida, mentoria, um pouco de PNL também. PNL é programação neurolinguística. Basicamente só para cobrir isso aqui, a Bíblia fala que a gente é o que a gente imagina. Assim como imagina o homem no coração, assim ele é. E tudo, quando você fala imagina, vem de imagem. Imagem é justamente o que você vê. Se eu falo para você, descreva sei lá, um cenário que você viveu muito feliz, o momento mais feliz da tua vida. Você vai descrever o que vê. Você lembra de alguma coisa? Você já olhou para o lugar, você olhou agora para o lugar da memória, você olhou para cá. Esse lugar dos olhos já me dá o sinal de que você foi buscar a verdade, você não foi inventar nada. Olha, que legal. Eu sei que você tá... Eu tô falando a verdade, só por esse ato de fazer assim... Memória visual. Eu tô tentando lembrar, né? Memória visual, memória
sensitiva, de emoção e tal, e aí tem a criação, então tem tudo isso. Gente, eu quero fazer esse curso, tem desconto? Por que você precisa disso? Porque se eu estiver tentando ajudar alguém e a pessoa não quiser se ajudar, ela vai mentir pra mim. Se ela mentir pra mim e eu deixar passar, eu não vou poder ajudar a pessoa. Então eu tive que aprender muitas coisas. Nossa, entendi. Mas não são coisas que eu falo, eu tô falando aqui. São coisas que você usa, mas ninguém precisa saber. Como um dia que eu estava no hospital e entrou uma senhora muito pessimista, assim, aquela senhora. Minha vida é um desastre, minha filha tá ali morrendo, meu marido morreu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Minha vida, eu tô aqui, não sei porque eu tô aqui, eu tô só esperando minha hora, tanto que eu tô no hospital. Eu acho que minha filha vai ter alta, eu vou ficar aqui de uma vez. E aí entrou a outra filha dela, aos prantos, sim, dando chilique, porque a irmã tinha tido um infarto. E aí eu vi aquela cena, aquela senhora começou a ficar assustada com a filha. Aí eu dei uns 5 minutos, eu pus a mão no ombro dela, já criei uma âncora ali nela. Você quer parar de chorar agora? Quero, olha pra cima, pensa não sei o que. Agora vai lá ver tua irmã. Ela entrou rindo e a senhora virou pra mim. Como você fez isso? Você é budista? Não, por quê? Não, porque você fez uma mágica. Eu falei, budista faz mágica? Eu não sabia. Não. Eu falei, não, eu sou de Jesus, eu amo Jesus e Jesus ama a senhora. Aí já dá-lhe evangelho na tiazinha. Né? Foi uma bênção. Então, são coisas que eu aprendi para poder ajudar. Mas, sabe, Déio, eu tenho um pouco de medo hoje que as pessoas estão ficando muito racional. Assim, sabe, essa sua posição de colocar a mão no ombro dela e profetizar sobre a vida dela, não digo profetizar, esse ato, assim, foi algo de um cristão, né? E hoje em dia eu acho que tá acabando. E eu acho que, assim, o pessoal já tá tomando fluoxetina, tá tomando ansiolítico. Na verdade, esse evento, eu pus a mão no ombro dela para tirar o foco dela da irmã. Agora o foco era um estranho com a mão no ombro dela. O que esse cara pensa que ele é? Pra pôr a mão em mim. Já esqueceu da irmã. Entendi. E então aí, foi como se eu desse um tapa na cara dela. Sabe aqueles filmes que dizem, para de chorar! Tem até um filme que todo mundo bate na pessoa. Então, é tirar o foco. E aí eu levei ela para outra cena, que eu comecei a falar que assim como você se imagina, você é. Eu fiz ela olhar para cima, por quê? Porque ninguém chora olhando para cima. Já pensou nisso? Você não chora. Ah, minha vida! Você fica assim. Todo mundo abaixa a cabeça, então, é verdade. É fisiológico. Então você fica, o corpo fala, né? Gente, agora eu tô nervosa aqui, porque eu não sei como que eu fico com a mão, que ele tá me lendo todinho. Não tá não. Não. Então foi isso, né? Foi só uma intervenção ali de uma coisa que veio na minha cabeça. Eu tinha estudado e estava comigo. Eu tinha aprendido isso, já tinha usado em algumas pessoas que tinham passado por luto, assim. E principalmente músico. Porque músico é o bicho cheio de gatilho, é músico. Você mesmo já me descreveu uma cena aqui, no começo do podcast. Sério? Não me deixaram cantar, não sei o quê. Você vê? Então, quer dizer... eu já tenho um... O que acontece? Quando você chegar num lugar... Preciso fazer o curso. Quando você chegar num lugar, um festival. Festival que canta todo mundo, né? Todo mundo que você conhece, os cantores. E aí não deu tempo, você não vai ter que cantar 3 músicas, você vai cantar uma só. Somente inconsciente, vai lá onde não deixaram você cantar. Aí o teu pensamento vai ser, a minha vida é assim mesmo, não querem que eu cante. Isso é um roubo do diabo. Entendeu? Então, é sobre isso. Por isso que eu comecei a ajudar pessoas. Aí eu criei um curso, fiz toda a questão do marketing. Eu já esqueci essas coisas, já perdi a mão dessa coisa e preciso aprender de novo. Mas para atrair as pessoas que realmente precisavam daquela ajuda. Pessoas que são músicos, que são da igreja. Eu lembro de quando você começou, eu até... você acompanha a pessoa pelo WhatsApp, é uma coisa bem assim, bem pastoral, assim, né? Sim, bem... porque não é simplesmente... Não estou vendendo um produto.
E por que mentoria? Por que não é coaching? É porque a gente fala de coaching hoje, a pessoa já assusta. Ai, não vem, já tá cheio de pastor fazendo ferramenta na igreja. Mentoria é algo que você precisa ter história. Eu procuro um mentor porque ele já viveu 30 anos daquilo que eu ainda quero viver. Então entendi. esse é o cara ideal para me ensinar, porque ele sabe muitas coisas para eu não fazer. E também abre os olhos, abre a visão ali de mostrar o caminho certo, né? Ó, você vai parar ali, né? E aí, você vai mesmo nesse caminho, né? Um dia eu saí da Renascer e eu tinha tocado 30 anos, 25 anos no Renascer Praise. E aí me levaram para... Gente, é ano, hein? É muito. Ji-Paraná. Cheguei em Ji-Paraná achando que era show gospel. Quando o Edu, meu amigo, me levou... Ji-Paraná é o nome de um evento ou não? Não, Ji-Paraná é uma cidade de Rondônia. Ah, sim. Aí ele me levou lá, ó, daí vai ser sobre louvor. Eu, legal, vou cantar uns Cats Barnea lá, vou cantar Gênesis, vou cantar... Quando eu cheguei, era um encontro de líderes de louvor de Rondônia, da região de Rondônia. Então, assim, indiretamente eu estava ali alcançando muita, mas tinha 200 pessoas. Tudo líder de louvor. Nossa. Falei, meu Deus. Ele falou assim, é sobre adoração. Meu Deus. Falei, meu Deus. Agora eu entendi a seriedade da mentoria, assim, pros músicos, né? Pra esse nicho. Sabe o que veio na minha cabeça? Primeira coisa que eu falei pra eles. Gente, eu tô aqui sem saber o que falar. Eu não sei o que falar pra vocês, que vocês têm que fazer. Mas pela minha história de vida, que não foi pouca, eu sei um monte de coisa para falar para vocês não fazerem. Comecei por aí. Você arrasou. Meu Deus, foi um... Aí depois, sabe, as mensagens, os conselhos da Bispa Sônia, que era a líder de louvor do Renascer Praise. Por isso é importante a mentoria, porque ela era minha mentora. E viam como downloads na minha cabeça. E aí eu fui descrevendo aquilo conforme o Espírito conduzia. Eu sei que para um cara que chegou num lugar e não sabia o que falar, tinha gente jogada no chão lá e eu não entendia o que é, que você, né? Tipo, nem é a minha pegada. Eu não busco essas coisas. Mas eu entendo, respeito e aceito, né? Não sou levado por sinais, né? Entendi. Eu prefiro que os sinais me sigam. Entendi. Porque esses sinais seguirão aqueles que crerem, né? Então eu prefiro que eles me sigam do que eu segui-los, sacou? Se eu tiver que seguir sinal, é que a minha fé tá fraca. Eu preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer. Eu creio, aí eu vejo. Eu creio e o sinal me segue. Entendeu? Ah, entendi. Eu prefiro esse caminho. E quando eu cheguei lá, foi assim. Aí eu comecei a ficar assustado com tudo que estava acontecendo. E eu, glória a Deus, que lindo. E eu sabia que não é sobre mim, não sou eu. Era sobre a abertura que as pessoas estavam dando para Deus. A gente tá ali. Eles foram ali mesmo, realmente, para buscar Deus. Foram buscar. Eles queriam alguém que tem uma história para contar. Mas o foco é Deus. É porque o ministro de louvor, assim, né, das igrejas, assim, eles têm na verdade, a função é trazer a presença de Deus. E é difícil quando você chega num lugar ali. Me assusta quando você é convidado para ministrar e aí você faz exigências. Tudo bem, hoje eu vivo disso. Daqui a pouquinho eu estou viajando e existe um mínimo de até respeito para uma pessoa que você tira de casa, né? O subsídio para ela se sustentar, porque ela está deixando o seu lar para ir trabalhar em outro lugar. Beleza. Mas eu chego nesse lugar e eu peço um monte de coisas que eu nem tenho em casa. Não fazem parte da minha vida. Então por que eu busco isso quando alguém toalhas brancas, eu já ouvi dizer. Eu não tenho toalha branca, suja muito rápido. Por que eu tenho que chegar num lugar e... pedir toalhas brancas. Essas coisas, né? É sobre isso. E não tá tudo bem. Não. É sobre isso, está tudo bem. E tá tudo bem. Não tem nada a ver. Tem que mudar. Tem um livro que eu vou indicar para vocês do Jeremy Riddle, chama Restart. É literalmente, se você ler esse livro, você vai parar tudo, resetar e começar de novo. Você fala, Deus, eu não sei nada. Eu vivi até aqui, 25 anos de praise, 30 de história, 35 desde lá atrás. Eu não sei nada. Sabe, Deio, depois da gravidade zero, né, eu
foi quando eu aprendi sobre a graça. E eu pregava fora, e aí tudo que eu pregava de repente não era mais assim. E foi abrindo os olhos, né? E aí passei pela reforma, mas isso foi muito difícil. Foi assim, muito difícil pra mim. Eu lembro de eu ficar 2 semanas no quarto, orando, e falava assim, se fosse antes eu tirava a palavra, mas agora eu sei que não. Aí eu falei, Senhor. E aí a gente mudou muitos pensamentos, né? Mas tem pessoas que não conseguem passar, Déio, por essa fase que a gente passou, entendeu? E não sei, o que você acha que a gente deve... Como a gente deve agir? O que a gente pode falar para essas pessoas? Porque tem um monte de gente desegrejada agora, aí confunde a graça com libertinagem, e tá assim uma bagunça, eu acho. Sabe, eu acho que as pessoas não querem ir mais pra igreja. Aí você não vai dar aquele sermão de corpo. Não tem como você falar isso. Porque realmente, se ele estiver no lar dele, ele pode cultuar o Senhor. Então assim... O Paulo, quando ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. As pessoas leem até aí. Aí você fala, então eu vou pecar bastante pra graça superabundar ainda. A graça essa é boa, essa é boa. Ser hiper em mim. Entendi. Se é que você me entende. No próximo capítulo... Pecar mais pra ter mais graça. Mas tem gente que pensa assim. Gente, eu acredito. Jesus fala no outro trecho sobre 2 pessoas. Uma que errou, uma que devia muito e outra que devia pouco. Tá me fugindo a parábola agora. E Jesus perguntou, uma devia, sei lá, vou chutar aqui, 5 dinheiros e outra 50. O mestre veio e perdoou as 2. Qual das 2 é mais grata? A que devia mais. Mas Deus vai perdoar as 2 da mesma forma. Mas o nível de gratidão para aquela que errou muito é muito maior do que aquela que não errou. Até aí, tudo bem. Se você pegar um cara que roubou uma carteira aqui e outro que fez um desastre numa escola, e você colocar os 2 no corredor lá... Na mesma balança. E de repente absorver os 2... Absolver os 2, o nível de gratidão daquele que fez muita coisa vai ser grande, muito grande. Talvez o outro vai sair e vai roubar de novo. É sobre isso. Agora, essa questão da superabundância e tal, Paulo continua falando. No capítulo seguinte, porventura, seguiremos pecando para que a graça superabunde? De maneira alguma. Porque se a gente fizer isso, a gente vai anular a graça. Não é? Então, assim, não é oba-oba. Nunca foi oba-oba. Mas o dia que eu comecei a me apaixonar pela graça, foi um dia que um amigo sentou do meu lado e falou assim para mim, você sabia que todas as desgraças que acontecem na tua vida são por causa dos pecados que você já cometeu? Por tudo de errado que você já fez, porque você usou droga, porque você fez aquilo. Eu comecei a ficar tão amargurado quando ele falava aquilo. Eu falei, cara, a gente serve ao mesmo Deus. Porque aquele que morreu por mim disse que não lembra mais dos meus pecados. Por que você tem que jogar eles na minha cara? E eu fiquei tão mal, e eu chorei. No outro domingo eu preguei. E eu preguei sobre a cura do cego, que Jesus cura com cuspe, né? E ele manda se lavar no tanque de Siloé. Os discípulos que andavam com ele perguntaram, mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Os pais, né? Foi ele ou foi os pais? Tem até uma coisa maluca, porque você fala assim, como que ele pecou e nasceu cego? Não faz sentido. Mas é porque o judeu acreditava na reencarnação. Entendi. Os judeus ortodoxos, a pessoa que estuda Kabbalah, acredita até hoje. Reencarnação. Então acreditava-se que ele poderia numa outra vida ter pecado, tanto que sobrou um pouco de pecado pro filho. Sobrou coisa para ele pagar nessa vida aqui. Entendi. Então ele nasceu cego, entendeu? Entendi. E Jesus fala, não, é para que a glória se manifeste. Então, pela glória de Deus. Mas eu vou te falar, Déio, eu era essa pessoa, adolescente, que não pecava por medo de Deus, por medo de castigo, por medo, vai acontecer alguma coisa com meu filho, eu vou
eu era essa pessoa. E quando eu passei por essa transição, que eu fui aprendendo, fui crescendo, na verdade, né? Foi bem difícil para entender que agora eu não faço ou eu não... Por que não pecar? Por amor, né? Mas não, antes era mais fácil, porque você não tem castigo, né? Aí entra um outro dilema também, uma outra questão. Quando aquela mulher é trazida porque foi pega em adultério, tinha um monte de gente santa ali que não pecava. Que estava com a pedra na mão para apedrejá-la. Porque aqueles que viviam sob a lei viviam de estereótipo. Todos aqueles caras que estavam com pedra na mão nunca foram pegos cometendo nada. Aparência, né? Então era de fora para dentro. Não é isso? E Jesus pergunta, quem não tem pecado, a pergunta foi bem direta. Aquele que nunca errou. Aquela pergunta levou os caras para dentro deles. Porque o estereótipo tá ok. Eu estou bem, eu sou um fariseuzaço, eu sou santo, eu guardo os preceitos, eu vou no Shabat, eu não como as comidas que são proibidas e eu sou um bom judeu. Eu sou um tzadik, um justo. Será? Quando Jesus faz essa pergunta, eles foram para dentro. Opa, ali quando ninguém está vendo, eu não sou esse cara. Todo mundo soltou a pedra. Então a graça é sobre isso. Entendeu? Entendi. É soltar a pedra, sobre soltar a pedra. Aí fica essa pergunta, será que não pecava antes? Mesmo porque eu fazia, eu deixava de fazer, porque senão eu pensava que Deus fosse me castigar. Ia castigar de alguma forma. Eu tinha até uma pessoa que falava assim, o castigo vem no que você mais gosta. E meu filho, né, pelo amor de Deus, vai vir um castigo no meu filho. Achava que ele ia sofrer um acidente. Exatamente. Se eu pecasse. E aí você fala assim, se dissermos que não temos pecado, já pecamos, porque estamos mentindo. Então, e isso foi assim, uma grande parte da minha vida. E depois que veio, eu acho que tô assumindo aqui, gente, né? Uma coisa muito assim, tem gente que vai olhar e vai falar assim, não acredito. É verdade, fui rasa ao extremo. Eu acho que a graça é o seguinte, Jesus, ao contrário de que muita gente acha, ele não te aceita como você é ou está, ele te recebe como você está. Que lindo, é verdade. Te recebe. Isso é importante, isso muda tudo. Porque uma pessoa quando está num estado deplorável, de culpa, de desprezo muitas vezes, de rejeição, ela acha que nem Deus vai querer ela. Se as pessoas que eu posso ver não me querem, que dirá Deus? Que já está escondido de mim, eu não consigo ver, ele não está olhando para mim, ele está olhando para os outros. Não, aí vai Deus e te abraça. A parábola do filho pródigo. Antes mesmo do arrependimento, aquele homem já deixou o portão e correu em direção ao filho. Não deu nem tempo de fazer o discurso dele. Ele já foi abraçado. Traz o anel, traz o sapato, traz tudo que mata lá o boi, entendeu? É festa. A graça é essa festa aí, que abraça o pecador. Mas eu acho o seguinte, eu li num livro que isso é muito bonito. Você não pode fazer nada para mudar o amor de Deus sobre você. Mas eu vou detonar. Vou sair daqui desse podcast e vou arrasar por aí. Deus vai continuar me amando do mesmo jeito. Mas se tem uma coisa que muda, é a satisfação dele. É como um pai. Se o filho não se comporta, o pai fica triste, né? Sim. Um dia que mudou minha vida foi quando eu cheguei drogado em casa. E eu dei de cara com os meus pais, ajoelhados, orando para Deus, chorando demais ali, chorando por mim. Aquilo mudou tudo para mim. E eu estava zoando e eles estavam lá. E eles me amaram demais, eles estavam me amando ali. Eu fiquei louco. Na escada eu subi, deitei. No dia seguinte o Duca fala que eu quase morri. Que ele bateu no meu peito porque eu tinha, sei lá, apagado. Nossa. Eu voltei detonado, né? Daquele dia eu mudei. Eu falei, meu Deus. Além de os meus pais estavam orando por mim, Deus me deu mais uma chance, né? Me trouxe de volta. E eu não lembrava. O Duca me contou, eu falei, cara, eu vou acreditar. Vou fazer esse corte, hein, gente? Daí o Tambasco chega drogado em casa e quando está morrendo de como que fala quando morre com drogas? Overdose. Eu não sei o que o Duca viu, porque eu não lembro nada disso aí. Vou ser bem sincero, não lembro.
Mas o Duca não inventou. Ele falou, bicho, você quase morreu, batia no teu peito, gritava teu nome. Talvez eu tivesse só desmaiado de tanto droga e álcool, sei lá, eu dormia. Talvez eu estivesse dormindo, o Duca ficou apavorado. Ou não. Ou não. Eu prefiro acreditar. E aí você fala na satisfação que você... hoje você dá uma satisfação para os seus pais, assim, né? Sim, minha mãe já foi promovida, né? Foi promovida. Tá lá. E o pai tá aqui e eu tô com ele o tempo todo, né? Uhum. E era para eu substituí-lo no ministério. Sabe o Simba, né? Uhum, sim. Então, voltei para a igreja depois que saí da Renascer. Voltei para lá, fiquei 10 anos lá, mas infelizmente não conseguimos passar por muitas barreiras e objeções de algumas pessoas. Enfim. Nem eu, nem ele estamos mais lá, mas tem algo novo surgindo aí. Ainda não é hora de falar, mas... então tá bom. Não estamos parados. E eu não estou parado e não estou sozinho também. Glória a Deus. O esquema do movimento ele é o seguinte, é o primeiro louco e o segundo louco. É isso. Você tem um louco e o segundo. O segundo é o que acredita no primeiro. Também, gosto de você. Aí vem o terceiro. Aí já era. Entendi. E nós temos vários loucos. Então, e a gente estava falando na parte de satisfação, assim, mas na verdade de Deus, né? Satisfação de Deus. Ela gente, muda. Olha só, gente, que profundo. Então, assim, eu quero frisar isso daqui. Por que não pecar? Se a graça de Deus nos alcança de todas as formas, né, Déio? Por que não pecar? Por que não fazer? Sabe? Porque depois que o pessoal ficou sabendo desse... Eles confundiram e aí tá todo mundo se separando. Ai, não é mais pecado se separar. Ai, não é mais pecado. E aí não é mais pecado, não é mais pecado, gente. Mas pecado não é só deixar de fazer o que é errado. Porque o que é errado varia de acordo com o ângulo. É verdade. Se eu tô olhando aqui as costas desse notebook, você está olhando a frente dele. Eu não vejo tecla, você vê tecla. Então você vê erro onde eu não vejo. Eu vejo erro onde você não vê. Então, o que é errado? Depende do... Eu sempre cito essa coisa, assim, eu recrimino os shortinhos porque tem uma perna cheia de celulite. Mas não recrimino novela, né? Tipo assim, entendeu? Isso foi uma briga minha com a minha mãe, né? A minha mãe era viciadíssima na novela, né? E não... Bom, enfim. Pelos olhos que vê, né? Muda. É isso. Não é só deixar de fazer o que é errado. Lembrando que o errado é visão, são valores. Isso, meus valores e visão. Diferentes, né? E o que é certo? Que eu não estou fazendo. E isso eu tenho certeza, eu sei o que é. Porque Jesus já falou lá. O Sermão do Monte está cheio de leis. Aí são leis. Mas as leis, o que é isso? O tempo da graça tem lei? Jesus fala, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Entendeu? Então assim, o eu porém vos digo é o jeitinho de Deus de mudar toda a história pra gente. Eu porém vos digo, se você olhar torto, você já errou. Entendi. Não é? E tem um texto lá que diz assim, aquele que odeia seu irmão é assassino. É mais forte do que você simplesmente poder xingar, igual italiano. Eu não encosto. Ei, filho disso, filho daquilo, e a tua 10ª geração. Eu não errei porque eu não encostei em você, porque é proibido matar, falar não é proibido. Então tá. Aí Jesus muda tudo. Falou que o teu coração que vai ditar o que você fez ou não. Porque o odiar o irmão é desejar que ele morra. Aí muda tudo. Então, por isso que eu te falo. Eu não erro mais. Será? Quando Jesus faz a pergunta para os fariseus, aquele que não tem pecado, caiu a ficha para eles. A escama caiu como igualzinho de Paulo. Eles entenderam a graça. E foi tudo embora. Porque eu estou matando com a minha boca, estou matando com o meu ouvido, muitas vezes, com os meus olhos, com o meu desejo. Entendi. Seja ele pecaminoso, ou seja ele de fazer o mal para alguém, ou desejar o mal para alguém. O que é a lei?
é eu desejar que Deus cumpra a lei em você quando você erra, mas quando eu erro eu quero a graça. Porque Jesus morreu na cruz, que bonitinho. Né? É verdade. A lei é pra você, a graça é pra mim, entendeu? A gente tem que mudar isso aí. Com e é certeza. muito difícil, não é fácil não. Não é oba-oba, não é oba-oba. Tem um livro do Luciano Subirá. Conhece o Luciano Subirá? Conheço, nossa. Luciano Subirá, fica o convite de vir no meu podcast. Ele tem um livro que fala sobre a graça, maravilhoso. Espero que ele venha aqui e fale um pouquinho disso. Eu acho que eu vi uma mensagem dele, uma série de mensagens sobre o livro. Que ele faz uma conferência na Lagoinha. É maravilhoso. É muito top. É algo que, assim, abre os nossos olhos. Eu quero entender a graça, eu não entendi nada ainda. Mas é o que eu gosto de falar. Mas quem fala demais corre risco de errar demais também. Então, não é tudo que eu falo que... Né, eu corro riscos. Mas do jeito que entende, do jeito que mudou minha vida, eu gosto de passar pra frente. Se amanhã eu descobrir que tudo que eu falo tá errado, eu volto aqui e falo, me dá uma chance de eu retificar algumas coisas, entendeu? A gente tem que ser humilde nesse ponto. Não é? Porque a soberba é o princípio da queda. Porque no momento que eu acho que eu já sei tudo, é hora de eu desaprender tudo. Ai, Jesus. Então eu nunca paro de aprender. Não pode. Né? Falamos um pouco de música, né? Mas é tão gostoso falar de Jesus. Mas olha... gente, eu sou produtor musical também, né? Sou produtor musical, sou professor de guitarra, professor de violão. Que mais que eu sou? Bom, mentoria, né? Tem os... Mentoria. É muito bom seus vídeos de mentoria. Muito bom mesmo. Eu vou voltar a fazer. Tem que voltar, sim. Tem que voltar. Porque eu me inspirava muito. Que legal. Sabia que alguns assuntos eu falava assim... quero saber o que o Déio pensa disso aí. Que da hora. Aí eu ia lá procurar. Aí eu colocava Déio... Pegar uma água. Pode pegar aqui. Eu falei, Déio Tambasco, e o assunto que eu queria saber, qual era a sua visão? Porque a gente tá sempre cheio de dúvidas, né? É você, o PG, Luciano Subirá, né? Eu falava, eu procurava lá, quero saber a visão dele, assim, porque é importante pra mim. E eu achava muito nesses seus vídeos, quando você falava. Aí eu... Isso é uma alavanca, vai. Pra eu... Um impulso. Pra eu continuar. Continuar, verdade. Voltar a fazer, na verdade. É verdade. É tanta coisa que a gente tem que fazer. Se eu queria ser só um, né? Tipo assim, só professor de guitarra ou só pastor. É que eu gosto das coisas tudo. Então, você fica dividido. E como é que você faz? Porque showman, assim, tipo... Não dá, não dá, porque você tem que ser uma coisa, focar naquilo pra ela acontecer, né? Então, você já sou pastor, né? No sentido de ministério, já teria que fazer mensagens, né? Aí, guitarra, tem curso lá, tem não sei o quê. Vamos fazer vídeo tocando guitarra. Mas eu sou produtor. Tem que fazer vídeo produzindo. Então, algumas coisas eu tenho que escolher e deixar de lado. E conversar sobre isso só, de repente, como a gente está aqui. Falar sobre produção, essas coisas eu falo só pontualmente assim, em alguns lugares. Não fico colocando na rede. A produção, senão nem o algoritmo da rede social sabe como te ajudar. É verdade, porque aí acontece de ir para todos os lados, né? Eles flopam, né? É verdade. Não vem ninguém. Mas assim, eu acho que... Mas eu te vejo como músico, como mentor e como pastor. Produtor eu nunca vi assim uma produção sua, mas via sempre como mentor. Acho que o mais importante pra mim, guitarrista, né? Eu gosto de produzir, mas produzir te deixa na caverna. Porque toma teu tempo. Gente, dá muito trabalho. Eu vivo quando eu tô produzindo as minhas coisas ou de outra pessoa, eu tô vivendo para aquilo. Se eu tiver que passar 3 dias numa mixagem que eu não tô feliz, eu vou ficar. Aí você não tem vida, entende? E eu gosto muito de fazer agenda, cantar, pregar. Entendi. Então tem que fazer escolhas. Quero só falar de mais um assunto aqui, pra gente fechar o nosso podcast, que é sobre... Você teve uma experiência na Angola, conta pra gente dessa viagem. Sim. Quando eu fui com Renascer Praise pra Angola, não me lembro o ano, se é 97. Se você pesquisar General Savimbi, sem dar spoiler do que eu vou contar, né? PES, né?
Aí você vai ver o ano. A gente foi lá numa Marcha para Jesus de Angola. Certo. E Angola era assolada por um general, que é esse que eu falei, Savimbi. E a gente tinha aquele pastor Jorge Tadeu e o apóstolo Estevão. Eles fizeram juntos essa marcha em Angola. Quando a gente chegou lá, as pessoas iam para o culto de manhã, quilômetros andando, e ficavam lá até a noite. E aí, à noite, a gente levantou um clamor, 10 mil pessoas orando pela paz da Angola. 2002. Orando pela paz de Angola. 97 foi Renascer Praise em Israel que a gente fez. 97. Foi a minha primeira viagem lá para a Terra Prometida, com o Renascer Praise. A gente fez um DVD lá. Aí voltando para 2002, então. E aí a gente orando e tal, aquele clamor, 10 mil pessoas orando, aquela poeira, assim, um negócio. Era só uma lona gigante num terreno. E aí o pastor Jorge Tadeu, ele interrompeu a oração. Parem de orar agora! Bem autoritário. Nossa. Ele é, né? Aí vou falar uma coisa aqui, mas eu não quero aplausos. Porque não se pode aplaudir a desgraça dos outros. Eu não sei imitar. Acaba de morrer assassinado o general Savimbi. Meu Deus, esse angolano tá meio Portugal aí, tava morando lá. Mas o Angola fala o português. Fala assim? É? Eles são colonizados, foram, por Portugal. Que cultura. Mas o Jorge Tadeu é português. Então eles fazem culto na Angola. Entendi. Angola se fala português, mas o sotaque é de Portugal, né? Legal. E aí, quando ele falou que morreu esse general, porque ele foi assassinado, aquele povo começou a fazer festa. Tem até, eles estavam atirando pro céu. A gente pensava que aquele barulho era fogos de artifício, mas não tinha fogos de artifício em Angola. Não tinha nem oficina, os carros quebravam, eram jogados no meio da rua. Não tinha oficina. Eu lembro que eu passei com o Bal, falei assim, Bal e Ted. Falei, cara, se eu fosse mecânico, eu vinha morar aqui. Ia ficar rico. Porque tinha aqueles RAV4. Peraí, deixa eu fazer abrir uma. Bal e Ted. Segue o convite. São gente boa demais. Eles colocaram também colocaram no CD. Ah, Fabinho. Sim. Tocaram? Legal. Tocaram. Eu sei que foi assim, como dizia o outro. Não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Eles abandonam um carro lá, eu vou lá consertar uns, gente. Larga o carro e acabou. Vira sucata. Se alguém quiser aproveitar alguma outra peça. Mas nem para o cara vender, né, as peças para alguém que precise. Eles ou abandonam, nem para existir. Abandona o carro lá. Então, por que não pensaram em um desmanche? Não, largava no meio da rua. Hoje não. Depois que aconteceu isso, a Angola foi totalmente estruturada. O pessoal de Portugal e de Israel começaram a levantar a Angola. Porque é um país muito rico, tem diamantes, tem tudo. Até onde eu sei, né? E aí o Angola hoje é outro. Você anda por lá, tem uma praia linda, que eu fui visitar, mas era feia. Hoje está maravilhoso. Condomínios, coisa... E era tudo por causa... E eles começaram a festejar... Pegaram os instrumentos da gente, da nossa mão, e começaram a tocar aquelas músicas africanas. E começaram, e o povo... E aí o Jorge Tadeu, parem! Aí até que ele desistiu, vocês também. Aí ele ficou lá, brigando lá, e o povo festejando. Gente, você tá vivendo uma assolação terrível, o povo com fome. Eu e o Bal e o Ted, a gente saía sempre os três juntos, fomos parados por 2 policiais. Eles pediram esmola pra gente. 2 policiais, entendeu? Então era muito difícil. É como se a gente fosse hoje pra Venezuela, vai. 2 policiais pediram esmola pra vocês, é isso? Então, pra você ver como era. Nossa. E aí, hoje não, hoje é outro país e tal. Tem muitos problemas, claro, todo país tem. Mas esse fato foi muito incrível, né? A gente fez a Marcha para Jesus num estádio que tem lá. Parecia aquele Coliseu que tem em Roma, tudo destruído. Nossa. Aquilo é muito antigo, então é ruínas, né? Aquele estádio destruído. Sem estrutura, né? A gente andou pelas ruas para fazer a marcha, lugares assim que você não... A gente chorava, sabe? E hoje, graças a Deus, é outro lugar. Então, foi um clamor de um povo.
Não é sobre a gente ter saído do Brasil e ido lá para Angola e Deus usou o Tadeu ou o apóstolo. Não, é sobre a fé daquele povo lá. Eles foram só os caras que reuniram aquele povo, entendeu? Eu penso dessa forma. Penso assim. Toda vez que Jesus cura, ele fala. Se humilhar e orar, Toda vez que Jesus cura, ele fala, vai, tua fé te salvou. Entendeu? Então é uma fé de um povo desesperado que foi colocada em Deus. Em Deus. E Deus foi lá e ouviu. Entendi. Isso é lindo. É lindo demais, gente, estamos chegando ao fim. Não, tava muito bom o nosso papo aqui, gente. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Não deu nem tempo da gente conversar aqui, ó. Eu cheguei na metade só da pauta. Guarda aqui. Pra gente continuar. Então, ó, vai ter a segunda parte da Ailton Basco aqui no podcast Bless. Podcast abençoado. Eu espero que você tenha sido abençoado. Não deixe de seguir nas redes sociais. Podcast Bless Brasil, tá? Denise Cata Oficial. Dailton Basco, como que é só? É só Dailton Basco. Dailton Basco. Em qualquer rede. Isso. Gente, segue lá. Começa a assistir as mentorias no YouTube. Tem muito vídeo, tem conteúdo assim, muito conteúdo. Eu geralmente assisto seus conteúdos quando eu tô lavando louça. Então assim, eu vou lavar louça, eu coloco o conteúdo lá. Gente, você vai lavar muita louça, vai ouvir muito Deio, porque é uma bênção, é edificante para nossas vidas. E você que é músico, você que é levita, você precisa ouvir as mentorias do Deio. Vai te abençoar muito, vai te trazer clareza demais. E Deio, eu fiquei muito feliz de te entrevistar. Nem acredito que você tá aqui, que eu tô te entrevistando hoje, porque eu sempre fui muito fã do seu trabalho, de tudo. E você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma consideração assim? Não, quero agradecer. Agradecer por você ter insistido, porque eu dei uns canos, né? E a gente teve problemas de datas e tal, mas deu tudo certo, graças a Deus. É no tempo de Deus, né? No tempo de Deus. E agradecer a galera que tá ouvindo a gente. Muito obrigado por tudo. Você vai viajar, né? Lá. Eu vou viajar essa semana, vou pra Macaé e Quissamã. Nossa. Quissamã fica... É toda a região dos lagos que fala. É perto de Rio das Ostras. Vai a caminho... Mas subindo, né? Mas é segredo, né? Eu sei que ele tem uns projetos aí, é segredo. A gente não pode, mas depois a gente vai divulgar. É church. É church. Aleluia. Deus no controle. Obrigada, Deio. Deus abençoe. Um beijo. Sigam nas redes sociais. A gente te espera na próxima. Vamos encerrar com uma música, pessoal. A gente não pode deixar... A gente esqueceu que a gente era músico aqui, cantor, né? Porque virou uma mentoria esse podcast, viu, Zé? Acho que você levou isso daí. Tá linda essa música, meu Deus, muito linda. Legal, né? Falou, gente, beijo!